Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Nos episódios anteriores do Líderes em Ação, foram apresentadas algumas das forças do líder inspirador. Neste episódio, vamos falar sobre um ponto que é consenso entre os especialistas: o desempenho do líder, sua capacidade de entregar resultados. Esse tema será abordado sob um ângulo diferente, mostrando que o líder inspirador precisa não apenas obter resultados, mas equilibrar de forma sinérgica os diferentes tipos de resultados. Peter Drucker já dizia que não existe liderança sem resultados. Não existe realmente líder competente se não tiver capacidade de entregar resultados, de cumprir prazos, de atingir coisas extraordinárias, de se impor pelos resultados que consegue. Contudo, o que eu acho que tem que ser mudado é a percepção sobre o que é resultado. A cobrança ela é constante, tanto da família como da empresa, é resultado, números. Tem que bater meta todo mês. E é meta atrás de meta, não adianta, tem que dar o sangue. Que resultado não se resume apenas a um tipo de resultado, ao resultado financeiro, por exemplo, que esse é o mais comum. Então, quando fala em resultado, se a pessoa trabalha na área de venda, é um vice-presidente de marketing, o resultado que vem à cabeça dele é quanto vendeu, quanto foi o faturamento. Já o financeiro, ele pensa assim, resultado é retorno no investimento. Você conseguiu receber mais do que pagar mais do que despesas. O presidente de empresa pensa logo na rentabilidade. Quer dizer, as pessoas normalmente, os líderes, tendem a só qualificar um tipo de resultados. Eu acho que isso que realmente tem que ser bastante mudado. O líder competente, esse líder 2.0, ou líder 2020, ou líder 360 graus, qualquer forma que a gente queira chamar esse líder tem que entregar um conjunto de resultados. Os resultados que mais cobram de mim no profissional são as metas. Simpatia sempre com todo mundo. Nós temos que estar com tudo em dia, cobrança sobre prazo. Rapidez para ontem. Na minha vida pessoal é em relação aos meus estudos. Tá mais em família. Nas minhas andanças pelas empresas, eu encontro muitas pessoas que dizem assim: hoje eu estou feliz que eu consegui bater a minha meta. Eu fico sempre refletindo, feliz porque bateu a meta? Bater meta é coisa de líder ou bater meta é coisa de gerente? Para mim, bater meta é coisa de gerente. Os líderes extraordinários que eu conheço, nas empresas ou nas comunidades, em ONGs, pessoas muito simples, pequenos empreendedores, são aquelas pessoas que surpreenderam pelos resultados. Aquilo que eu digo assim, fizeram mais do que o combinado, foram além do job description, fizeram alguma coisa que ninguém esperava. E ao surpreender, é aí que um líder se impõe. Não é simplesmente, se a meta de venda é 10, eu consegui 12. Não é isso que eu estou falando, não é 20% a mais do que a meta que estava estabelecida. Às vezes até, você pode quantitativamente ser um pouco abaixo, em vez de 10 ser 9,5. Mas conseguiu fazer alguma coisa que não estava previsto, alguma coisa que realmente vai agregar valor. Por exemplo, eu vendi um pouco menos, já que a meta de vendas minha era 10, eu só consegui vender 9, mas eu consegui trazer 3 clientes novos, extraordinários, que vão assegurar um futuro para essa empresa. Eu consegui recuperar um cliente perdido. Eu consegui convencer um cliente a pagar uma fatura que parecia que era irrecebível. Ou eu consegui, na minha equipe de vendas, eu consegui revelar 2 talentos que no futuro vão ser gerentes de vendas também. Os líderes competentes extraordinários que eu conheço são aqueles que conseguiram, além de bater suas metas ou chegar perto das suas metas quantitativas, conseguem surpreender, trazendo alguma coisa, não se sabe de onde, mas que faz uma enorme diferença na vida da empresa, ou na vida da família, ou na vida da ONG, ou do pequeno empreendimento que possui. Líder é tão somente aquele que atinge resultados. Muitas vezes indo além daqueles que são os resultados pré-estabelecidos. Por quê? Através do processo de inspiração, preparação permanente, desse inconformismo, que é uma das grandes características do líder, ele vai suplantando essas metas e com isso instigando as pessoas a fazerem melhor, a fazerem mais, né, nessa eterna vontade, nesse anseio por se superar. Eu acho que alimentar essa característica da superação permanente é uma coisa muito importante do líder. Uma empresa não pode mais viver em função apenas de um resultado. E esse conjunto de resultados diz respeito, resultado referente à geração de riqueza, sem nenhuma dúvida, mas também tem um resultado no que diz respeito a cliente, sobre nível de satisfação de clientes, satisfação com a marca, grau de orgulho que os clientes têm e de adesão que tem aquela determinada empresa ou determinada marca. Resultados têm a ver também com pessoas, quer dizer, a felicidade das pessoas.
se a empresa tem sucessores ou não tem sucessores, o nível de desenvolvimento ou investimento que a empresa faz nas pessoas. Tem a ver também com comunidade, tem também resultados que podem ser gerados para os parceiros. Parceiros que eu falo para os fornecedores, ou para os sócios, para a sociedade como um todo. Eu acho que as pessoas hoje não vivem só de resultado, elas têm que acreditar que estão fazendo alguma coisa que pode mudar, né? Ou mudar as suas vidas, ou mudar a vida de outras pessoas, ou contribuir para a sociedade. Uma pessoa que me surpreendeu muito foi a Dilma. Para mim é meu chefe. Então uma pessoa assim que eu tenho como espelho, que é muito mente aberta a ele. Existem 3 exemplos para mim que são notáveis em termos de líderes se comprometendo e entregando resultados até superiores àqueles que tinham se comprometido. Um deles é o exemplo do Jack Welch, a figura legendária do Jack Welch, que sem dúvida alguma no século XX foi o líder que criou o maior valor de mercado para uma empresa durante todo o século XX. Mas ainda assim o que vale a pena notar é que esse compromisso e essa obsessão do Jack Welch por resultados não foi apenas de valor de mercado. Esse é o mais notável que todo mundo comenta. Mas é dele uma frase que diz com clareza que ele até tolera problemas de desempenho das pessoas que trabalham com ele. O que ele não tolera é problema de alinhamento com valores. Então, com isso, é um exemplo muito claro nessa frase dele, para mim é muito simbólica, de mostrar a valorização que o cara que criou o maior valor de mercado para a empresa durante todo o século XX, o valor que ele está dando para o negócio de alimento de valores, ou seja, um resultado qualitativo. É um outro tipo de resultado importante. Segundo caso bastante importante é o caso do Ivan Zurita, presidente da Nestlé aqui no Brasil. O Ivan veio para cá, para o Brasil, ele estava no México, presidindo a empresa no México, uma trajetória de sucesso dentro da empresa. A empresa passou por uma crise aqui em 2001 e nessa crise onde vários dos seus produtos e várias categorias de produtos estavam descendo a ladeira em termos de fatia de mercado. E o Ivan conseguiu, num período de 3 a 4 anos, reverter completamente o quadro. Eu acho que o sucesso é satisfação pessoal, sabe, de sentir que você está agregando valor naquilo que você está fazendo. Eu acho que esse é o sucesso. E não necessariamente um sucesso monetário, não necessariamente resultados financeiros. Eu só acho que isso aí faz parte, é consequência do seu dia a dia. Mas não é só isso. Ele conseguiu um relacionamento extraordinário com várias comunidades aqui no Brasil. Apoia projetos de responsabilidade social. O grau de inovação e renovação, como ele chama aqui, de criação de novos produtos, categorias, etc., é fantástico. O que se conseguiu aqui de penetração nas classes C, D e E, sem perder clientes da classe A e B, também mostra um tipo de estratégia que visava outros resultados. O investimento em pessoas, formação e desenvolvimento de líderes também que ele faz. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa. Toda vez que eu estou conversando com líderes empresariais sobre os seus resultados, eu sempre pergunto para eles, você é piloto de avião? 1 ou 2 são pilotos de avião, sou piloto, mas você dirige seu próprio automóvel? Já dirige? Ah, claro que sim. Quando você senta no seu carro ou no avião para dirigir, o que é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu olho para o painel que está lá, para ver o quê? Para ver se tem combustível, para ver se tem outras coisas. Pois é, no avião, principalmente no avião, se um piloto for olhar só para um dos relógios que tem no painel do avião, esse avião não vai conseguir decolar e se decolar seguramente não vai conseguir fazer o seu voo e vai cair. Para o piloto poder escolher para o porto de chegada qual é a altura e qual é a velocidade que vai, ele tem que olhar para um conjunto de relógios, 8 ou 10 relógios. São relógios assim, o de combustível, sem dúvida, o de pressão atmosférica, o de vento. Tem que olhar para o GPS dele, tem que olhar para vários relógios. O líder tem que aprender a construir uma espécie de cockpit de resultados dentro da sua empresa. Tem 5 ou 6 relógios, pelo menos, que ele tem que aprender a construir. O líder tem que dar resultado, geração de riqueza, eu diria, 1 relógio. Satisfação das pessoas que trabalham e desenvolvimento das pessoas é outro relógio. Grau de inovação deve ser outro relógio. Satisfação dos parceiros ou sócios ou prestadores de serviço deve ser outro relógio. Os clientes, é importantíssimo, esse cliente deve ser outro relógio. Em alguns casos, a gestão da marca, que não é só clientes, mas a marca per si é um relógio que deve ser olhado. O relacionamento com a comunidade pode ser outro relógio. A vida empresarial é exatamente assim. O sonho de todo líder é fazer a sua empresa decolar como um aviãozinho. A linha de chegada das organizações, ou seja, o resultado que o líder precisa atingir, cada vez mais é móvel. Não existe mais, assim, eu diria, um objetivo fixo.
mas eu diria que cada vez mais definição de objetivos e resultados tem que ser quase que online, tem que ser no dia a dia. E isso porque os clientes são um alvo móvel. Quando a gente acha que já chegou lá, o cliente já está em outro patamar, já entrou um concorrente, já mudou a tecnologia, já mudou a legislação. Então esses resultados são muito fluidos. Os líderes não podem se comprometer apenas com o resultado e lutar para aquele resultado. O líder tem que ter no resultado como se fosse um balizador. Eles têm que estar preparado para ir mudando os resultados a serem atingidos à medida que a sua travessia vá acontecendo. Descobri que nós estávamos fazendo aviões iguais aos franceses e aos americanos que dominavam o mercado mundial. E nós não tínhamos a mesma estrutura de custos e de possibilidades. Em consequência, qualquer avião que nós fizéssemos semelhante ao que já existia no mundo, certamente seria derrotado. E aí eu comecei a colocar na cabeça da minha equipe lá dentro do CTA que nós tínhamos que encontrar um avião diferente. E se não encontrássemos um avião diferente, nós iríamos sucumbir como outros teriam sucumbido. Eu tive uma experiência muito importante e bastante interessante e enriquecedora para mim em Tóquio, no mercado dos peixes, que é o mercado de Tsukuji. Uma barraquinha de uma senhora, e eu, como estava lá, speak English, ou seja, fala-se inglês, eu resolvi até lá, estava com a minha mulher, fui conversar. E ela contou que a filha dela não está conseguindo tirar as notas escolares que o marido estava dizendo, o marido dela, o pai da moça, estava dizendo que ela precisava tomar. E nós sabemos que em Tóquio os estudantes são realmente muito sérios, existe um alto grau de suicídio de estudantes que não conseguem atingir as metas que os pais determinam. Então ela estava preocupada com aquilo. A minha filha pode, quem sabe, até cometer uma bobagem, porque o meu marido está cobrando muito e a nota escolar que ela não está conseguindo atingir, que o marido dela, ela dizia, está querendo que a minha filha seja melhor do que as outras na escola. E ela disse, eu não penso assim, a minha filosofia é diferente. A minha filosofia é que minha filha não tem que ser melhor do que as outras. A minha filha tem que ser melhor do que ela mesma. A cada dia, a minha filha tem que aprender a superar-se. Então, se aquela for a nota melhor que ela pode tirar, ela está tendo sucesso. Agora, se for comparar aquela nota com a nota de outras alunas, ela pode não estar tendo sucesso. Então, essa história para mim é bastante emblemática, porque é o que eu vejo muito da competição que ocorre dentro das organizações. Aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. As organizações, eu vejo os líderes, às vezes, competindo com outros líderes. O líder precisa entender que a competição é com ele mesmo. É como os Jogos Olímpicos. Quando a gente vê o César Cielo, que é esse grande nadador brasileiro, ou vê a moça que salta com vara, ou vê o rapaz que corre 100 metros, esse pessoal às vezes passa 2 anos treinando, 3 anos, 4 anos treinando, para aumentar o seu tempo, ou diminuir o seu tempo em alguns segundos, ou aumentar a distância que consegue correr em alguns centímetros. E é um afinco muito grande, é um processo de melhoria contínua, mas eles não estão competindo com nenhum outro, eles estão competindo consigo próprios. Eu acho que os líderes precisam entender que a Olimpíada está dentro deles. O marco, o resultado, não é comparativamente com um competidor ou com outros colegas dentro da mesma empresa. O que cada um tem que fazer é ser melhor do que si próprio, a cada dia bater a sua própria meta. E temos grandes surpresas de pessoas que praticam melhoria contínua no dia a dia e nunca imaginaram que seriam capazes de estar pensando dessa forma e pensando em melhorar dia a dia e estar, sim, tendo como objetivo principal ser um pouquinho melhor do que era ontem. Portanto, aprender sempre é a nossa regra. Desse ponto de vista, claro, uma pessoa que aprende sempre é aquela que sabe que ainda não sabe tudo e aquela que sabe que pode vir a saber aquilo que não sabe. Outro exemplo notável de fazer mais do que o combinado é dado por essa marca aqui, o iPhone da Apple, e simbolizando aqui toda a genialidade do Steve Jobs. Steve Jobs é um líder que faz muito mais do que o combinado. Ele entra no imaginário dos seus clientes. Por isso que a marca Apple hoje, deixa de ser simplesmente uma marca de consumo, passou a ser quase uma religião. Eles não têm clientes, eles têm fãs. Nunca a Apple me perguntou o que é que você gostaria de ter em um telefone, mas eles conseguiram adivinhar o que eu necessitava. Eles reinventaram o telefone, fizeram muito mais do que o combinado para o bem de uma multidão de consumidores no mundo inteiro.
Inovação e criatividade, sem dúvida, essencial para qualquer líder. Fazer mais do que o combinado é uma atitude típica do líder empreendedor. Todos podemos ser empreendedores. Empreendedorismo é um estado de espírito. Não existem empresas empreendedoras, existem pessoas empreendedoras. A empresa empreendedora, no fundo, é quando ela tem um conjunto de pessoas, uma massa crítica de empreendedores, que transformam ela, essa empresa, que é um ente abstrato, em algo empreendedor. O empreendedor é aquele que é capaz de verificar algo necessário para alguém e saber fazer com que isso chegue até essa pessoa que eu quero. O empreendedor é uma pessoa que tem que ter força de ação, ela tem que buscar sempre o que é novo, o que nunca ninguém inventou. Eu acho que hoje em dia é cada vez mais necessário que as empresas tenham esse tipo de pessoa. Os empreendedores sempre estão insatisfeitos, no sentido de que procuram fazer algo mais, procuram o seu processo de melhoria contínua, procuram fazer mais do que o combinado. Entregar mais do que o combinado, acho que faz parte também de uma característica fundamental do líder. Não adianta você simplesmente bater metas, mas você tem que ousar e entregar acima do que foi combinado. E o nosso grande desafio tem sido realmente transformar a nossa liderança de sair de uma conotação mais técnica para uma conotação efetivamente mais empresarial, né? A gente até diz lá na empresa, e a gente vem evoluindo nesse sentido, de transformar os nossos líderes em bons executivos ou muito bons executivos, que são em bons ou muito bons empresários. Três personagens emblemáticos de suas cidades, 3 líderes que surpreenderam, que fizeram mais do que o combinado. 2 baianos e 1 alagoano. Dadá é uma inovadora da arte culinária, que mescla a tradição baiana com os temperos franceses. Com seu espírito empreendedor, tornou-se proprietária de restaurantes que encantam os baianos e os turistas da Boa Terra. A minha paixão pela arte culinária começou quando eu tinha 5 anos, que eu comecei a raspar as panelas dos donos das fazendas que eu trabalhava nas casas. Foi aí que esse cheiro das panelas e todos os temperos penetrava na minha alma. E eu tinha cada receita na minha cabeça de cada panela daquela. Vovô é o fundador de uma instituição que foi muito além de um bloco carnavalesco e se transformou num movimento de resgate do orgulho negro na Bahia. O ILE hoje é uma grande instituição, é uma grande referência de organização negra no Brasil e fora do Brasil. O taxista João Batista venceu um grande desafio: tornar-se diferente no meio de mais de 32 mil concorrentes. Primeira a ideia foi que eu tive a ideia de acabar com o congestionamento de São Paulo. Como que é acabar com o congestionamento de São Paulo? Não tem jeito, né? Eu sozinho não tenho como acabar com isso. Mas como se tornar o congestionamento de São Paulo melhor? Agora você vai conhecer um pouco melhor cada uma dessas incríveis personalidades e aprender com elas como obter resultados surpreendentes. Como minha cidade, minha mãe era muito pobre, a gente não tinha geladeira. Então a gente começou a muquiava tudo para poder guardar. Eu comecei a entender que a comida francesa era aquela comida que você muquiava aquela carne, muquiava os ossos, mamãe fazia aqueles caldos. E eu transformei em essa comida bruta e sofisticada. Começou com um projeto social, com a criação da Escola Manhuda, a sugestão de minha mãe surgiu uma escola para atender a criançada aqui da comunidade. Depois criamos uma escola complementar chamada Bandeirê, onde você tem aula de dança, canto, percussão, noção de cidadania. E depois aí partimos para os cursos profissionalizantes. Aqui no seu táxi, o meu passageiro, o meu cliente, que se torna o cliente, no congestionamento, no trânsito, ele tem que sentir como se estivesse dentro do escritório dele. Ele tem à disposição uma água mineral geladinha, né? Um vinho francês ou um vinho italiano, um uísque 12 anos, até uma água de coco. O que é melhor na sua vida? Você ter a sua empresa, fazer uma seleção de funcionários, que esse funcionário seja o quê? Some junto com a sua empresa para poder você crescer na vida. Mas o grande elemento transformador foi a música do ILE, né? Que é uma música que educa, que informa. Nós começamos através desse sistema carnavalesco
a recontar a história do povo africano. Tudo que eram feitas para tentar baixar a autoestima do povo negro, a gente manda de força, de forma positiva. Descobri que eu poderia plantar árvores que poderia pagar o gás carbono que eu produzo. E eu já plantei 162 mudas de pau-brasil. Desenvolvi um cadastro onde meus clientes, passageiros, podem participar também, podem ganhar muda de pau-brasil. Eu gosto de funcionário, que eu digo que tá no know-how, é aqueles funcionários que começam de baixo. Varria chão, limpava banheiro, fazia tudo. E se transformando a Dadá, ensinando a eles tudo. Eu ensinava como cortava tempero, ensinava como pegava no copo, ensinava como servia a comida para o nosso cliente, ensinava como ele receber o cliente. Qualquer pessoa que nos procura aqui é atendido, pode ser branco, amarelo, índio, negro, ele é atendido aqui nos projetos sociais do IREA. O seu táxi tem a internet, tem música ambiente, tem a temperatura ideal, tem o engraxate, que ele pode dar um trato no sapato dele, e o direito de reclamar. Não é só o nome, você tem que ter um trio de qualidade, um bom som, uma turma de cordeiro eficiente, fantasias bonitas. É uma somatória muito de valores, uma equipe muito grande trabalhando para que o resultado cause aquele impacto, para você bater de frente com as grandes feras aqui do Carnaval da Bahia. É uma base, a terra me dá o quê? Uma estrutura para eu poder me carregar de energia. Em cima me dá o meu sol, me dá a luz, que é a força de eu me dizer assim, a minha bateria está carregando. Eu sempre consigo, sair de baixo, sempre. Por quê? Eu sempre estou bem comigo mesma. E na realidade o nome do serviço é o seu táxi, porque eu não sou o dono do táxi, o dono do táxi é o meu passageiro. O meu maior, acho que o grande feito foi fazer com que resgatasse esse orgulho de ser negro. Tudo que eu digo na minha vida, referente à comida, aos amigos que eu conquistei, os meus clientes que minhas mãos conquistaram, é o quê? É amor. Que amor transforma. E é isso aí que São Paulo tem à disposição, o seu táxi deixa à disposição para vocês. Eu sempre procuro alertar os líderes sobre essa história de conseguir resultados, porque muitas vezes quando a gente fala surpreender pelos resultados, faça mais do que o combinado, algumas pessoas podem interpretar isso como sendo um ato de megalomania, ou seja, que não existe limite para nada e que os fins justificam os meios. E realmente eu discordo profundamente disso. Eu acho que o líder empreendedor ele tem que lutar pelos resultados, surpreender pelos resultados, fazer mais do que o combinado, mas lembre-se dos valores sempre. E um dos valores básicos é a sua ética, não é só obter o resultado, é a capacidade de poder explicar como os resultados foram obtidos. E também que uso será dado aos resultados que foram obtidos. Isso é que distingue os líderes realmente, eu diria, inspiradores, carismáticos, extraordinários. O líder tem que ser ético, absolutamente correto consigo próprio e com a sociedade em relação à qual ele vive. Que ele precise instilar confiança. Porque sem confiança ninguém segue líder nenhum. Uma pessoa ética é uma pessoa moral. Coerente com seus princípios e age de acordo com eles. Sinceridade, não enganar as pessoas. É aquela que segue todas as leis vigentes. Uma pessoa que age corretamente de acordo com o que uma sociedade diz que é certo e que é errado. Se um líder consegue um resultado extraordinário, mas tem dificuldade em explicar como esse resultado foi atingido, ou tem vergonha de dizer como esse resultado foi atingido, certamente esse não é um bom resultado. Meu chefe é ético. Inclusive, é uma pessoa que eu admiro muito pela maneira com que ele age. É uma pessoa muito correta, tanto em questão de regras, em questão de leis também. Eu procuro ser coerente entre aquilo que eu prego e aquilo que eu faço. Então, na minha vida pessoal, familiar, profissional, eu também procuro sempre fazer mais do que o combinado. Os valores constituem a cola que une todas as competências mostradas até o momento nesta série. O Líder 2020 mobiliza as pessoas pelos valores e não apenas pelo carisma ou pela hierarquia. É o que veremos no próximo episódio do Líderes em Ação. Se quiser aprofundar seus conhecimentos sobre os temas abordados nesse programa, visite nosso site www.lideresemAção.com.br e acesse o workbook Surpreenda pelos Resultados, que traz diversas atividades para enriquecer sua reflexão.
Também recomendamos a leitura dos livros do César Souza que aparece aí na tela. Você é do tamanho dos seus sonhos. Você é o líder de sua vida? E Cartas a um Jovem Líder. Como sempre, aí vai a dica de um filme para você se divertir e refletir sobre liderança. Apollo 13, Houston, We Have a Problem. O filme nos ensina a tomar decisões sob intensa pressão e a obter resultados surpreendentes. Até o próximo programa. Líderes em Ação é um oferecimento Admix, líder em multiplicar resultados para a sua empresa.